Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um Centralcast e hoje eu tenho para vocês mais um assunto bacana, um assunto que vai trazer para você ensinamentos, que vai abrir sua mente. Hoje eu estou com duas representantes aqui do Estúdio Mátria, essas meninas que eu posso dizer muito corajosas e empoderadas, que ensinam uma arte que assim já existe há muito tempo, mas ainda tem muitos tabus e pouca informação para o público em geral. E hoje está aqui a Aisra, falei certo, Aisra? Falou certo, falou Aisra certo. Carvalho e Patrícia Ribeiro, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você pelo convite. Obrigado, e eu espero estar abordando da melhor maneira possível, levando conhecimento para esse público aí. E lembrando já, um assunto desse que você vai desfrutar agora, merece o seu like, se inscreve lá, aciona o sininho, dá essa moral pra gente. É só um movimentinho assim que para você não custa nada, mas que pra gente é um grande combustível, né, meninas? Sim, com Com certeza. Então vamos dar essa moral aí pra gente e começar um papo daqueles agora. Meninas, já agradeci vocês pela presença. Não foi fácil, inclusive, elas são bem ocupadas. Significa que isso significa o quê? Que é sucesso, né, cara? A parada Graças tá. a Deus. O Marcos intermediou aqui. Muito obrigado, Marcos. Marcos sempre foi muito educado comigo. E quem intermediou ainda antes foi a Ana, que trabalha com vocês, né? Sim. Abraço, Ana, sumida. Sumiu totalmente a Ana, desapareceu da face da terra. Ela mesma. É ela mesma, né? Ela mesma. Então, um abraço, ó, um som do Pink Floyd pra você aí, pra você lembrar legal da gente aí. Então, meninas, vamos começar um pouquinho da origem do polidense, né? Vamos. Eu acho uma arte muito bonita que talvez, eu não sei se foi uns filmes, né, que estigmatizaram um pouquinho isso, né? O que foi que fez pegar esse tabu que gerou em cima do polidense? Então, é que o pole surgiu mais ou menos assim da Índia, do maço chinês, do Malacambe. Então, assim, a gente vê muitas pessoas falando que surgiu daí, né? Sim. Mas, na verdade, foi dos circos europeus, que as meninas dançavam nos pilares de madeira que tem nas tendas, danças exóticas. E aí esses circos foram para os Estados Unidos, foram para a América do Norte, e lá foi se desenvolvendo. Passou do circense exótico para as boates de strip club. Ah, entendi. Foram vendo o potencial sensual, sexual da coisa e foram migrando ou se aperfeiçoando para esse lado mais. Sim, sim. E aí o pole que a gente conhece hoje, ele veio dos strip clubs mesmo. Por isso que Sim. tem esse estigma. Então tem Porque esse foram as strippers que inventaram vários dos movimentos que a gente faz hoje na barra. Os movimentos acrobáticos, inclusive. Sim, eu tava aquela hora procurando movimentos acrobáticos, né? Que são que não Sim. tem muita diferença, né? Dessa coisa do lado mais esportivo, né? Não é Não. muito diferente, por exemplo, de quem tá nas argolas, no cavalo, né? São. Sim. É muito Certo. parecido. Até no balé tem muitas figuras iguais. Legal. A diferença é que a gente faz com pouca roupa porque precisa da aderência da pele com a barra. Sim. Não dá pra fazer de roupa. Se não desliza, não tem Sim. firmeza ali, né? Isso. Aí juntou a origem das strip clubs. Certo. Aí veio o sem roupa. Aí veio mulheres majoritariamente fazendo. Então Aí tem um juntou sentido um pouquinho essa estigma que colocaram em cima, né? tudo. Agora cabe pessoas como vocês mudar um pouquinho e mostrar que isso aí é uma expressão artística, né? E tem vários estilos de pole. Você pode fazer pole mais esporte, você pode fazer um pole mais sensual ou mais artístico, assim, contemporâneo. Então, vai depender do que você quer fazer com o instrumento que a gente te dá. A gente te dá técnica Sim. e você faz o que quiser com Você ela. se desenvolve ali, né? A Você área se que expressa da forma Sim. que você se sente confortável. Certo. E como que o polidense chegou em você, Aissa? Bom, eu vim da dança, do tá. balé clássico. E aí, nos anos que eu fiz balé, eu fiz vários outros tipos de dança. Só que eu sempre quis praticar acrobacias. E eu nunca achei um lugar em Cuiabá para praticar acrobacias. Sim. Aí eu descobri o primeiro estúdio de pole que teve aqui, que era o Atitude. E lá eu comecei minha formação em pole. Aí de lá eu fui para outros lugares, tanto no Brasil quanto fora, estudar. Certo, legal. E aí cheguei até aqui. Ah, que legal.
Então agora vamos chegar aqui na Patrícia, que como que o pole chegou para você, Patrícia? Então, eu também já tenho um histórico de dança. Ah, sim. Eu tinha parado por um tempo e decidi voltar. Por motivos pessoais, eu decidi reativar essa minha paixão pela dança. E aí eu queria testar uma modalidade nova. Por Sim. um acaso, um anúncio do Instagram me apresentou esse estúdio também que tinha na época, que foi o Atitude, e foi onde eu tive meu primeiro contato. Claro que ele começou como um hobby, desde a primeira aula eu já gostei muito, né? Por conta da questão da acrobacia, que eu Esses também eram os elementos que te atraíam? Acrobacia, os de início acrobacia, foi. certo. Foi a acrobacia. E aí eu tive meu primeiro contato, mas lá fechou e aí foi onde eu fui procurar outros lugares, né? E aí aqui em Cuiabá eu cheguei no Estúdio Mátria. Sim. E o Matra, inclusive, já faz 2 anos que tá aí firme e forte. Vai fazer 2 anos, ainda é uma bebezinha. É uma bebezinha, né? Mas o nosso podcast ainda é mais bebezinho ainda. A gente tá cuidando dele aqui para ver até onde que ele chega. Mas faz parte, né? Imagino quanto Sim. foi desafiador. Foi pós-pandemia que você decidiu abrir? Foi no finzinho da pandemia, mais ou menos. Foi em setembro de 2021. Então já estava liberado praticar exercícios. Tanto que acho que os 6, 7 primeiros meses, todo mundo lá de Eu ia máscara, falar janela isso agora. aberta. Todo mundo praticando Com com máscara. distância também. Interessante. Mas a vontade veio durante a pandemia, assim, você, como que foi esse... Porque muita gente, né, o exemplo aqui, o nosso podcast, a vontade, eu acho que o isolamento fez a gente refletir bastante, né, teve gente que pirou, como eu pirei também um pouquinho, e aí pensando na vida, né, não sei se foi assim pra você. Para mim foi a maternidade. Na verdade, eu Certo. tive meu filho Pode continuar. no segundo mês de lockdown. Sim. Ou no segundo mês, não, na segunda semana de lockdown. Então, foi parto, ficar em casa, cuidar de criança. Muita coisa, né? E aí eu vi que eu precisava de uma fonte de renda um pouquinho maior e precisava também fazer alguma coisa que fizesse mais sentido com a minha vida e com o que eu queria. Sim. E aí eu decidi abrir o meu do meu jeito, com as minhas regras para o meu público, Perfeito. Com a sua com a minha metodologia. metodologia, com a minha cara. Ah, legal, cara. Bem bacana, eu acompanho as redes sociais do estúdio. O Marcos faz um trabalho muito bem feito lá. Faz, ele é Parabéns, Marcos. excelente. Hoje em dia é muito necessário a rede social, né? Tanto que também Sim. vocês desenvolvem individualmente, né? Cada um. Eu vejo a da Patrícia, acho que eu adicionei essa semana. Bem trabalhado, fotos bem bacanas. Eu não entendo nada e é uma visão de leigo, né? Mas eu acho muito Sim. bonita essa arte. E aí, como que é desafiador quando você começa? Você vem, por exemplo, da dança. É difícil? É meio perigoso no começo, sei lá, você se machucar? Me conta um pouquinho dessa parte aí. Então, Essa é, parte é física da coisa. perigoso como qualquer outra atividade Sim, física, só que claramente a gente tem que ter, nós, falando como professora, a gente sim, tem que receber o suporte para passar para as alunas fazerem aquilo com maior segurança possível. sim. Então, a primeira coisa que a gente pensa as aulas são completamente personalizadas para as alunas, entendeu? Então, a gente pensa se tem um movimento que a gente sabe que é muito delicado de ser feito, então a gente coloca aquilo para a aluna especificamente e pensa o que que ela precisa fazer antes do movimento para o corpo dela entender que é isso. É um passo a É passo, um né? passo a passo. Ok, então a gente fez esse educativo. Depois a gente vai pensar em quais movimentos a gente pode testar antes para saber se ela tem força suficiente para fazer o movimento final. Então, assim, cada acrobacia é pensado muito antes de chegar nela, entende? É todo um Você vai trabalho. preparando, Vai né? preparando. Sim. Então, o que a gente preza muito lá no estúdio é por essa segurança. E a Isso é gente nunca teve metodologia, né? nenhum Sim, problema. qualidade de ensino. Exato, que a gente nunca teve nenhum problema, justamente porque a gente, quando vai passar um movimento X, a gente já confia na aluna o suficiente para saber que ela Você, consegue você fazer. habilitou ela aos pouquinhos a fazer aquela coisa Exatamente, que às vezes Isso, é um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais. exatamente, Porque eu imagino isso. que tenha níveis, né? Do com básico certeza. ao avançado e a pessoa vai. Exato. E esse eu acho que foi o principal pilar do estúdio. Certo. Dividir todo mundo em turma Sim, e focar na metodologia e na qualidade de ensino, capacitação dos professores. Porque, certo. como ainda é uma área muito nova, né?
o polidense em geral, principalmente aqui no Brasil. Então, quando a gente desenvolve um método, a gente precisa testar. Sim. Garantir que ele funcione, né? Que ele... Sim, e aí eu peguei um pouco da minha experiência do poli com a experiência que eu sou formada em psicologia e tenho Isso agrega bastante também, né? graduação em psicologia do esporte, então eu juntei tudo e parei um método junto com o filho. Ah, que legal, Entendeu? Fez cara. dois É juntos. bom alinhar isso, né? Porque eu acho que isso te ajuda, sei lá, você precisa passar confiança para a pessoa. Sim, E dentro desse processo, eu imagino que muita gente procura, principalmente as artes, né? Vários tipos de manifestação, como uma maneira de se descobrir, né? sim. Muita gente busca. E eu imagino quando você tem esse jeito de uma psicóloga de lidar, isso ajuda bastante, né? Porque Sim. muitas meninas, eu acredito que vão ali para se libertar, né? É assim, né? Eu mesmo eu uso a música também como uma maneira de expressar. Então eu acho que esse conhecimento psicológico assim, para você desenvolver ali a dança da menina, eu acho que ajuda bastante, né? Não sei se Assim, eu acho que o que mais pega mesmo no início é você fazer a pessoa se sentir capaz e confortável de estar naquele espaço, porque é uma salona com um murão de espelho e você tá lá meio que assim, aberta a se conhecer. exposta, né? Exposta Exposta, Sim, literalmente, com pouca porque a tua com roupa, roupa pouca roupa. com várias pessoas se pessoas que você nunca avaliando. te viu, Pelo menos é assim que a gente se vê quando você começa, né? sim, Fazer alguma Com parada. certeza. sim. Imagino como que deve ser. E aí vocês pegam muitas meninas assim que às vezes você percebe que ela tá no processo ali de autoconfiança e vocês têm que Em dar aquela grande maioria. força. Tem um momento mais psicológico até do que. Total. Inclusive, na capacitação, a gente aprende muito isso. A Isra que passa a capacitação pra gente, e a capacitação é feita em várias etapas. A Certo. primeira etapa é a gente aprender muito sobre empatia e sobre lidar com as pessoas. Porque, assim, ela sempre passou pra gente que ela não queria só colocar qualquer pessoa para trabalhar com ela. Ela queria colocar pessoas capazes de trabalhar com o método dela. Que, igual Sim. ela falou, foi todo pensado. Ela não pegou nada assim que ela viu e já tinha e tudo mais. Ela literalmente adaptou tudo pro jeito dela. Inclusive Legal. tem muita cara dela. Deu uma O humanizada estúdio inteiro, É, exatamente. na maneira de lidar Da com. maneira de lidar, da maneira. Então, assim, o Mátria é um lugar muito seguro. Acho que a primeira coisa que vão falar, se você perguntar para qualquer uma das nossas alunas, é sobre a segurança que o espaço traz. Então, Bacana. lá é o lugar onde elas são literalmente elas mesmas. Não tem nenhum outro tipo de máscara, não tem nenhum outro tipo de fingimento, é o lugar delas. Certo. porque assim, a gente já tá lá numa posição mais vulnerável Sim. de, poxa, acabei de chegar aqui, não sei fazer nada. Exato. Já chega nessa imaginação de que vai estar todo mundo lá, sem roupa, sensualizando, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí a gente quer Exatamente. deixar elas confortáveis, principalmente porque é um espaço majoritariamente para mulheres. E a gente Sim. sabe as pressões estéticas, as pressões sociais que nós sofremos. Sim. Então, estar ciente disso é o primeiro passo para acolher as pessoas que aparecem no estúdio. Sim. E do lado pessoal de vocês, como que como que o polidense ajudou vocês pessoalmente, assim? Como que vocês se sentem realizadas com isso? Quando você primeiro aprendeu, tirando o lado professoras, entendeu? Instrutoras. Mas como que foi para vocês o que representa para vocês Então, foi uma libertação? o Foi... poli me salvou de uma depressão, né? Ai, olha Então, aí. assim, eu sou muito grata como aluna, antes de pensar profissionalmente falando, eu sou muito grata por ele ter aparecido, porque foi uma época em que eu realmente estava muito doente e a única coisa que me salvava, literalmente, era o poli. Então, assim, eu só tinha motivação e ânimo para esperar a próxima aula de poli. Na época, eu Legal. fazia 2 vezes na semana, se eu não me engano. Então, assim, eu vivia nesse meio termo de. Ai, começo da semana tem uma aula de poli. Aí eu ia, Já faz quanto curtia, tempo isso, mais ou aproveitava. menos? Que eu comecei o poli já faz 2 anos e pouquinho. Ah, legal. Tem pouquinho tempo em Pouquinho tempo. comparação com as meninas.
foi Um baby. durante a pandemia ainda? Foi logo no finalzinho. Ah, sim. E também, você veio também ali meio lesada da pandemia também? Total, total. Caramba, essa pandemia mexeu com todo mundo, né, Todo cara? mundo. Sim. Foi por isso que eu decidi reativar. A dança sempre teve um papel muito importante na minha vida. E por conta dos outros compromissos, porque ela não era um cenário principal. Então eu tinha deixado ela meio que adormecida. E aí, justamente por essa necessidade de saúde mental, eu decidi voltar, porque a dança era a única coisa que me Sim. trazia ânimo, né, que me trazia razão. E aí, por coincidência, foi literalmente assim, muita coincidência ter parado com o pole. Ah, que bacana. E você me contou aí anteriormente que você tinha um outro ramo de atividade Eu sou completamente formada em diferente, direito. um pouco mais conservador. E como que foi essa virada de chave, né? Imagino que você levou um tempo ali junto, paralelamente, Sim, mas a hora que você decidiu romper, como que foi esse foi bem processo pra você? difícil. Foi bem difícil porque na época só uma pessoa me apoiou. Ah, é? Quem que foi? Ela tá do meu lado. Ah, é? Aí, é. Foi a Ah, única Aisha. pessoa que, assim, me apoiou. Porque literalmente parecia muita loucura na época, Sim, assim, porque eu já tava não firme, mas eu já estava muito consolidada no ramo que eu estava, porque ó, eu já tinha acabado de me formar em direito, eu estava trabalhando num lugar legal para a época de uma recém-formada e tudo mais, então parecia muita loucura deixar, eu recebia bem nesse lugar, financeiramente falando, então parecia muita loucura eu abandonar tudo para poder começar uma coisa completamente nova que é cheio de tabus, que é um ramo completamente novo aqui no Brasil. Então, sim. assim, todo mundo. Algumas pessoas, por segurança, eh, me desacreditavam porque tinha medo nessa questão, sabe? Porque queriam o meu bem. Outras pessoas mais por não acreditar mesmo, por achar que era um momento de fantasia. Porque, assim, ó. O meio artístico, ele é muito julgado. É. Então, imagina você sair de uma profissão que é cobiçada, que é super requisitada por todo Que mundo, passa uma que visão de tem um status lá em estabilidade. cima. Exato. Exatamente. O que eu mais escutava era: você tá louca de deixar a estabilidade financeira que você pode ter com o direito para você trabalhar no meio artístico, que é autônomo, que é inconstante. Então, assim, ninguém mesmo me apoiou na época, só a Aisha. Parabéns. Obrigada, Eu cara. imagino que ela deve ter esse papel com mais pessoas, inclusive, né? Com certeza. Tem mais meninas aí que você. Ah, um pouco, eu acho. Ela Tem É sim. que eu boto muita fé nas pessoas, assim. acaba Então, Muito. virando uma madrinha, né? ai, sim. O Sim. papel de mãe se Sim. trespassando aí Ah, pela. e a origem do nome é o quê? Não Ah, falei que ele ia perguntar isso. então. Porque eu não deve ter nada a ver, mas mãe, aí veio mátria, mas acho que não deve ter nada a ver, né? Tem Tem alguma um coisa a pouco ver? Tem um parecido. quesinho ali. É pátria numa versão feminina, né? É um lugar Ah, para porque mulheres. pátria é mais de pai, né? É, Majoritariamente, como queremos trabalhar com o público feminino, né? Por entender que Ótimo. somos uma classe que é desfavorecida, então, Sim, com certeza. aí, por isso mátria e não pátria, entendeu? O contrário. Ótimo. Foi muito boa. Foi você que teve essa ideia? eu e meu marido, a gente tava Ah, que conversando no legal. carro, eu tava, não, mas eu quero alguma coisa que lembre mulheres, maternidade, tipo, que é um espaço para mulheres Sim, se sentirem seguras e, sei lá, desabrocharem, assim. entendi. Aí foi indo uma conversa e Mátria. E Mátria. 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 Bacana, cara. Que legal. Foi bem criativo. Parabéns. Obrigada, obrigada. E aí, então, pá, você começa e você conseguiu já começar com a estrutura que você tá, ou também foi um processo complicado ali de se estabelecer? Então, é que tudo foi meio que conspirando para acontecer. Eu Ah, que tava bom. procurando um lugar, só que aí não era o lugar que eu queria de começo. Foi o primeiro lugar que eu visitei, é o lugar que a gente tá Desculpa atualmente. cortar, mas foi completamente sozinha ou você teve parcerias nesse? Não, eu tive meu marido. Ah, que já é uma puta de uma parceria, né? Foi Casal, eu e casal ele. que se apoia é A gente é fundamental. desses aí. Sim. Aí, tanto que o lugar que a gente tá, na verdade, é um espaço que eu alugo do meu sogro. Era a antiga casa que meu marido morava. Certo, Então, legal. aí a gente transformou num estúdio e Sim. estamos lá. Dá vontade de sair de vez em quando, mas
é muito gostosinho lá, não tem Ah, como. que É um bom. apego muito emocional. Pega, né? Muito. É igual meu espacinho aqui. Eu preciso aumentar, mas eu fico pensando assim, ai meu Deus do Mas é céu. tão bom do jeito que tá também. Exatamente. E não é medo de mudança, é porque é um aconchego, assim, que você já tem com o espaço, né? Sim, imagino. São as memórias que você já construiu lá. E Foram atende ao que a muitas. gente precisa. Sim, e aproveitando, já que você está falando do espaço, fala onde que ele fica localizado para quem quiser procurar. Sim, a gente tá no bairro Araés, fica ali atrás da Avenida do CPA, perto da Polícia Federal. Perto da polícia, perto da Fêmea? Ah, não, do outro Não, lado, do né? outro lado. Certo, Araesa do outro lado, é verdade. Sim, é uma região mais central de Sim, Cuiabá. sim, bem localizado ali, né? Sim, Quem quiser, já que você está falando do endereço, então já fala qual que é as redes sociais aí, né? arroba O meu, o Estúdio meu, Mátria. @Estúdio Mátria. o meu editor já vai colocar aqui embaixo. @Estúdio Mátria, beleza. E vamos aproveitar e também passar o individual de vocês aí, como que é? Ai, meu Deus. Vai, fala aí, Paty. É Paty com Y, Ribeiro R. Paty Ribeiro. Paty Ribeiro. Paty Ribeiro, pode colocar Paty Paty Ribeiro que que já você vai vai, achar lá. vai achar. E é provavelmente a única Paty Ribeiro que vai ter o perfil inteiro de polidense. Ah, legal, legal. E como que é assim? Tá. Você tem o apoio do marido, que é fundamental. E como que foi com a família? Com a família foi tranquilo? Como que pra Então. você também? No meu caso, como eu comecei já a prática mais com esporte, Certo. no começo minha mãe ficou assim, mas não é perigoso isso? Aí eu falei, ah, mãe, mas sei lá, vou fazer. Ela tava preocupada com você, vamos entender assim, né? Ela tava mais preocupada em eu me machucar do que Certo. com o julgamento das pessoas. Até porque na época eu já tinha pesquisado tudo, porque eu sou uma pessoa tímida. E na época eu era mais nova. Então, qualquer vídeo que fosse mais com conotação sensual, eu já falava, não é pra mim, eu vou pegar na parte mais artística. Então eu peguei Certo. todos os vídeos artísticos que eu achei Fez e mostrei pra ela. compilado ali. Falei, olha, mãe, também tem isso Você aqui. fez a sua defesa ali, né? Espertinha. Aí eu já fui nessa área. E aí, tanto que eu só fui mesmo trabalhar mais o lado sensual depois de anos que eu já estava ambientada com as acrobacias, porque aí eu falei assim, agora eu já sei as acrobacias, agora eu quero saber dançar em cima do salto 20 e ver o que É um sai. puta de um saltão que vocês usam ali. Pô, a Sim. gente devia ter trazido um. Poderia Deveria. até pra expor aqui, ia ser bacana. Exatamente, para deixar o seu ambiente um pouco mais polidenser. Se eu pudesse, eu colocava um óleo aqui no meio, aqui, mas nossa estrutura não. Seria nosso não sonho. Ia ser, acho que sim. A gente pode ver um dia aí, né? Quem sabe fazer um podcast lá no estúdio, né? Da Sim. pessoa. Ia ser Podemos. legal, né? Uma boa ideia, né? Adorei. Sim. Porra, agora eu ia ser, tô tentando imaginar como que ia ser. Ia ser legal. A gente podia falar vários movimentos. E você fazer, Murilo. Eu fazer? Claro. Nossa Claro, Senhora. com certeza. Ah, interessante. Olha para todos. Sim, é pra todos. E eu não. Como eu sou uma pessoa que quer derrubar tabus aqui, eu tenho que fazer jus a isso. Nada Né? Fica mais aí o justo que convite. experimentar. Outro dia veio as meninas da estética, eu entrevistei elas, a gente tava falando da vaidade dos homens e tal, né? Mas eu não me submetia muito, né? Aí elas me ofereceram um botox. Ih, Aí eu fui e fiz. Perfeito. Vai Tem viciar. que dar o exemplo, né? Já que eu tô falando de, né? Sim. Das pessoas se permitirem, né? Com Pô, certeza. foi muito legal, a minha testinha tá bonitinha, tá lisinha. Minha testinha tava, a hora que eu fazia assim, ó, tinha umas 3, 4 dobrinhas aqui, elas acabaram com isso. E o meu medo era só a dependência, e eu acho que eu já tô... Dependente. Alguém já fez algum procedimento assim já? Eu não. Eu já. Já? Inclusive, antes de vir, eu tava assim, nossa, mas eu acho que eu preciso arrumar meu botox. Você também fez na testa também? Fiz. Varia de pessoa para pessoa, né? Tipo, o tempo que dura, né? É. O meu faz quanto tempo que eu fiz, Vini? Não, faz mais tempo, pô. Então vai Uns durar 2 ainda meses. mais uns 3, 4 meses. Nossa, foi legal, hein? Agora eu tô vendo aí, pensando em outras coisas aí. Vamos ver. Mas então tá bom, eu vou pensar, eu tenho que melhorar fisicamente, que eu tô frango pra não. caramba. De Não. jeito nenhum. A gente vai Lembra te dar que uma eu aula de falei- iniciante. Exatamente. Lembra que eu falei que tudo é do início, da base, do zero até a evolução. Tá, beleza. Todas Agora as outra meninas preocupação. Tá, beleza. Tá, entendi até aí. Tá. Tô preocupado agora e a roupa? Ó, você pode ir de camiseta Gostou dessa parte? e sunga.
Sunga? Sunga. Rapaz, faz tempo que eu não Ou uso com uma um sunga. shortinho de forma que você consiga puxar ele pra cima. É. E dependendo do movimento. Porque a gente tem muita trava de virilha, dessa Ah, parte sim. interna da coxa. Então, por Certo. exemplo, um shortinho mais curto Coisa de de futebol, lycra. consegue É. puxar. Que seja mais soltinho, consegue Entendi. Tô puxar. processando, pessoal, tô processando, tá? Porque eu fico me imaginando com essas roupas assim, né? Não tô me achando confortável nesse figurino. Essa é a É isso sensação que de todas as acontece. meninas, É? entende? Exatamente. Todo mundo que chega pra nós, elas também têm esse primeiro impacto, mas será, gente? Ainda mais quando você não Como que eu tá vou? de bem com a balança ainda, aí você fica mais ainda, né? A pressão estética das Estética. mulheres é bem também complicado, porque aí chega, ai, mas eu vou ficar sem roupa na frente dessas professoras Do que espelho. estão super É. já Tô pensando fortes, tem essa seriamente nisso, viu? comparação também. Tô pensando. Do espelho, Sim, a sala é toda espelhada, então assim, elas, depois de Pois um é. tempo fazendo pole, elas falam, gente, como esse espelho era desafiador no começo, mas ele é sim. proposital, ele tá lá também com esse intuito de Entendi. você se encarar, de você ter esse contato contigo. Sim, sim. Vocês conseguiram colocar uma pulga atrás da minha orelha agora que eu tô pensando, porque geralmente quando eu prometo, eu costumo cumprir, mas eu tô pensando como viabilizar isso aí. Mas, meninas, eu tô processando, deixa eu digerir isso aí, Tá tá? bom. Não me A gente pressiona deixa. não, viu? O pole sempre vai chegar em algum momento. É. Ele vai te abraçar E em algum momento. eu acho legal, mas a ideia do podcast em si já foi uma ideia bacana da gente fazer alguma coisa. A gente pode, a gente pode ver isso daí. Vamos com calma, vamos com Vamos com calma. calma, né? Uma Tá. coisinha de cada vez, né? E agora vamos falar do atual momento do Estúdio Mátria. Como que tá? Vocês estão com bastante alunas? Eu imagino que sim, né? Porque a agenda eu vi que era bem concorrida, né? É que a gente oferta muitos tipos de aula. Certo. Então, acaba que tem diversas modalidades para fazer. E aí você pode escolher se você quer um pole mais técnico, se você quer aprender só técnica, se você quer aprender a dançar mais no salto, se você quer aprender uma parte mais sensual. Então No tem. salto seria mais ali no chão mesmo, então, tipo, você. É, o salto é bem alto mesmo, né? Então você tem que Esse aprender a andar, esse é fazer menos técnica. aéreo, vamos dizer assim? Não, tem aéreo também, mas também Ah, tem que certo. estar esteticamente bonito. E a barra, ela também gira. A barra gira? Gira. Ela pode girar. Ah, certo. Então tem a aula só para quando a barra é giratória e tem a aula só para quando a barra é fixa. Ah, Então entendi. é muita coisa para aprender. E no estúdio a gente oferta outras modalidades também. A gente oferta lira circense, flexibilidade, dança na cadeira, Que o pole é o que é o carro-chefe, carro-chefe. né? É. Mas um desses aí é aquele que é tipo uns panos, assim, que a pessoa se enrola? É esse, Não, não? esse é o tipo que parece um bambolê suspenso. Ah, legal também. Eu acho que eu já vi a Ana fazer isso aí já. É, algumas vezes ela deu as caras lá. Ah, entendi. Então como que é o nome desse? Lira circense. Lira circense. O Isso. outro tem o pole normal. O pólen de várias De várias vertentes. vertentes. Tem nomes aí que vocês podem. Tem o Polion Hills, que é o pole de salto alto. Certo. O pole spin, que é o pole giratório. Tem o erotic pole, olha eu errando aqui, né? Erotic pole, que é o Erotic. pole sensual, Ah, o mais certo. sensualzão. Tem o Tem sex spin, o que sexy é spin. quando o pole é giratório, mas é para esse lado mais sensual também. É mais coreográfico. E temos o nosso fortalecimento no pole, que aí é uma aula só para fazer força e preparação física para fazer a aula de pole. Seria a preparação, então, para você chegar em É. qualquer uma das outras Ele não vertentes. é obrigatório. Sim. Ele não é, assim, essencial. Mas as alunas sentiram a necessidade de fortalecer. Porque, assim, nós professoras fazemos os nossos treinos, tanto para evitar lesão, quanto para passar um movimento perfeito para a aluna, para Sim. saber qual é a dificuldade e tudo mais. E elas começaram a cobrar que elas queriam também ter esse treino de acordo com o padrão delas, voltado para o nível delas e tudo mais. Então a gente pensou nisso também, em movimentos específicos que a gente pode fazer, que não é acrobacia, mas que trabalha força, resistência, fortalecimento para elas melhorarem no pole, o desempenho no pole. É. Vocês, por exemplo, não sei cada uma, mas vocês também podem ou fazem alguma outra
atividade física até para se sentir mais apta a fazer o pole? Sei lá, você faz academia, alguma coisa. Se você quiser Sim. complementar, vocês fazem isso? Academia Eu eu faço. Certo. E a Paty faz futebol. Eu comecei agora. Nossa atleta. Eu comecei a fazer uma segunda faculdade de Certo. educação Que física. legal. Tem uns 3 meses. Se eu não me engano, foi agora que eu comecei, recente Sim. esse ano. E aí eu decidi me aventurar aí no mundo dos esportes, o que eu sentisse vontade de fazer e o meu tempo, que é curtíssimo, me permitisse, eu ia experimentar, porque o pole abriu muito a minha cabeça em diversos aspectos e esse foi um também, para atividade física. E aí eu comecei o futevôlei, tenho gostado cada vez mais. Bacana. Então eu faço ali 6 horas da manhã futevôlei Na areia, né? na Na areia. areia que dá um belo de uma resistência, né? Exatamente. É ali na arena que faz? Você faz? Tem uma turma que faz ali na arena, do lado da arena Pantanal, não? Não conheço ali, não é ali que eu faço, não. Eu faço em Entendi. outro CT. Ah, sim. E você faz academia? Eu faço academia porque, como a maioria das alunas também, tenho problemas no joelho e na coluna. Ah, sim. Então, eu preciso fortalecer. O ideal seria que todo mundo praticasse uma atividade física Complementar, né? complementar à academia, né? Porque a academia é meio que essencial para todo mundo, em Certo. questão de saúde mesmo, né? Sim. E vocês já se machucaram alguma vez? Ali no. E acaba que por repetição, muita É, repetição, você fica com Não dores, acaba sendo né? por acidente, mas por repetição. Não, mas não uma Mas lesão, por lesão. esforço. É mais. A gente já ficou períodos inflamadas, entendeu? Então, assim, a gente fica com dor muscular um pouquinho mais de tempo, e aí a gente começa a tratar, né? Sim. De uma forma principalmente. mais atenta e Já especial. teve algum caso de você ter que dar uma paradinha, não vou fazer tal movimento, vou ficar. No Ou meu não? caso, não. No meu caso, sim, mas por conta de lesões antigas da dança. Ah, certo. Porque lá no pole a Você gente já é tenta. mais antiga nesse. Então você já Isso. tem, É. vamos dizer, cicatrizes aí né, nesse processo, né? Porque lá no estúdio mesmo a gente preza pra ninguém cair. Certo. É difícil, mas a gente consegue manter o ninguém É cair. o chão normal ou tem alguma coisa assim pra A se a pessoa gente cair? usa Tem um colchão, alguma o coisa? chão de. Tipo um tatame, assim? uma parada? Não. O tatame a gente usa quando o movimento é mais perigoso, mas a gente Entendi. tem um colchão bem grandão. Certo. Quando a gente sabe, não, esse movimento tem risco de queda. Então vamos usar ele até todo mundo se sentir seguro e Tem tira. segurança, Até né? para os nossos treinos, né? Porque a É. gente também pensa na nossa segurança. É. Porque se a gente se machuca de uma forma mais grave, o que acontece? A nossa profissão, né? Então, nosso corpo é nosso meio. Sim, pra mim isso tudo é muito novo, né? Existem pessoas aí que são referências nisso, como esporte, aí, que você, fulana que faz tem essas Sim, pessoas, essas sim. referências? Tipo, a fulana faz o melhor, igual aquela, A nossa madrinha. tipo, tem A essas, nossa madrinha. Tem. tipo, aquele movimento eu queria conseguir fazer. Sim, geralmente os movimentos que a gente faz tem o nome da pessoa. Ah, entendi. Então, A pessoa cria que um- criou o movimento aí coloca o nome dela e a gente já vai sabendo. Mas Certo. em cada vertente tem algumas pessoas referências, né? Certo. Aqui no Brasil a gente usa muito de referência o pole lá do Estúdio Metrópole, que é de São Paulo, o Pinup, que é do Rio de Janeiro. Então tem artistas lá que a gente fala, nossa, tal artista é assim, perfeito, magia acontecendo. E é uma parada que a pessoa não zera, né? Sempre alguém tá inventando uma coisa que ainda ninguém fez, né? Sim. Não tem, fulano já fez tudo. Exatamente. Você sempre Porque- pode se aperfeiçoar mais. Tem alguma parada assim que vocês ainda não fazem? Que você fala assim, porra, eu queria fazer aquilo ali. Muitas. Eu, com muitas. certeza, por ser uma baby ainda, né? Aham. Então, com certeza tem até técnicas que eu já sei, mas que eu quero aperfeiçoar ainda mais. Então, Entendi. e o pole é muito, muito, muito grande. São muitas vertentes. É claro que a gente sempre vai ter aquelas que são o nosso carro-chefe, né? Que é o que a gente gosta. Inclusive, o meu foi completamente diferente já da Aisha, porque eu me identifiquei muito desde o início com a sensual. Acho que Certo. até por isso gerou um pouquinho mais de pressão em cima de mim, de Sim. preconceito. Mas, né, eu ia falar na hora que ela mencionou essa questão. Mas a gente sempre vai estar querendo aperfeiçoar alguma coisa ou conhecendo uma área do pole que a gente não treina tanto. Sim. Então, por exemplo, chega em época de algum festival, de algum evento nosso. A gente vai treinar o que é o nosso carro-chefe, porque a gente vai querer apresentar aquela modalidade e Sim. tudo mais. Então, a gente passa muito tempo naquilo.
pós-apresentação, pós-festival e tudo mais, a gente fica assim, não quero meio Não treinar quero. isso, entende? Então a gente vai procurando outros lugares onde são menos explorados pra Sim. gente poder continuar treinando. E aí que a gente percebe, olha, isso aqui é muito legal, então acho que eu poderia treinar mais ele pra ficar melhor. Desenvolver. Aí a gente busca referências. E no meio do pole é muito legal porque a gente vive dentro de uma bolha. Claro, temos nossas exceções como em qualquer outro lugar, né? Mas a gente vive numa bolha onde a gente não tem rivalidade. Então a gente publica as coisas na internet justamente para servir para outras pessoas que também querem chegar É mais para nesse inspirar, né? nesse lugar para inspirar, para servir de referência. E Sim. claramente que as pole dancers mais famosas, que já estão há mais tempo aí no mercado, servem de referências pra gente também. Sim, Sim. tem nomes, pode falar nomes aí de algumas pole Ai, dancers conhecidas, até posso. para quem quiser pesquisar aí, gente, isso aqui é Galera, procurem conhecimento, aí gente. Roberta Martins. Roberta Martins, Qualquer uma do Pinup. Roberta Martins, Carol Martins, a Fefa Figueroa, É. ahn, O Júlio. o Júlio Peixoto. O Júlio Júlio é Peixoto, maravilhoso. maravilhoso. A Estela Novaes, Do a Isis sensualzão. Belo Maia. Do sensualzão, assim, que eu gosto muito, tem a Bela Violence, eu sou, assim, ela é muito uma referência pra mim, eu gosto muito dela, do trabalho dela, do jeito que ela leva, tem tudo isso, né, de você se identificar também com a pessoa, sim. com o estilo de vida dela, então acho que a Bela é Isso é um bem... plus, né? Quando a pessoa ainda tem um estilo de vida que também você se identifica, além da Exatamente, arte, né? exatamente. Ela é muito disciplinada, eu gosto dessa questão de ser muito disciplinada, de ter uma rotina. Geralmente, no pole, ao contrário, as meninas não gostam tanto, gosta do pole justamente por não ter essa rotina fixa, de poder fazer Entendi. sua própria rotina, entendeu? Ah, Não ser legal. concreto todos os dias. Tipo, então a aluna chega lá, ela não quer dizer que hoje é dia de só tal exercício. Ela vai ter uma atividade própria para ela. É, porque assim, lá no estúdio, além de você poder fazer os seus horários e escolher suas atividades, Certo? você pode também treinar diferentes variáveis do exercício. Então, às vezes a Sim. gente pode treinar mais flexibilidade, às vezes a gente treina mais força, às vezes mais dança. Então, não é. Tem que ter uma cartilhazinha ali, né? Básica, né? Que o É, pessoal tem. segue, né? Tem os movimentos padrões, assim, que você tem que aprender em qualquer atividade física, né? Você aprende o repertório desses movimentos, e aí depois a gente vai explorando Sim. as variáveis que ele pode apresentar, né? Então, por exemplo, que nem você estava falando sobre nunca zerar. Nunca zero porque sempre vai ter alguma coisa que vai exigir mais força, ou vai te exigir mais resistência, ou vai te Mais exigir... desafiador, né? E aí você vai indo. Até mesmo se você escolher não fazer acrobacia nenhuma, quiser só dançar, você vai trabalhar a musicalidade, você vai trabalhar a fluidez dos movimentos. Sim. Então é muito amplo. Você pode fazer de tudo lá. Ah, legal. E alguma de vocês já criou um movimento com o nome de vocês aí? Não. Ai, tem que pesquisar muito. E assim, Porque às vezes você acha que é novo, aí você vai ver, alguém já fez, né? Tem isso, muito isso? teve uma vez que eu falei, nossa, tal Criei coisa tão diferente, nunca vi ninguém fazendo, mas era numa época onde tudo era mato. Então o Instagram não tinha tanta Exatamente. gente, depois que a gente foi descobrindo. Mas tem uns que são muito específicos. Geralmente, algum que exija muita força ou muita flexibilidade são mais separados, assim. Sim. E aí você está falando da parte musical, é uma parte que eu gosto, né? Uma parte que eu me identifico um pouquinho mais. E como que é para vocês o tipo de música que vocês gostam? Tem vários tipos de músicas, tem um estilo mais Dá pra dançar propício. tudo, dá pra dançar tudo, tudo. Eu sou a prova viva disso, né? Eu já fiz uma vez um pole com rasqueado, então assim... Rasqueado? Eu já fiz com pagode, claramente. Eu já usei o meu pagode. Eu sou muito pagodeira. Tipo o quê? Fala aí. Eu já dancei com Raça Negra, que é mais lentinho, então eu fiz toda uma coisa contemporânea e tal. Olha só, você. Isso nos meus treinos, né? Que pena. Que pena, amor. Olha, você. E fica legal, tá? Fica legal? Fica muito legal. E o seu rasqueado, o que foi? Foi Vem cá, morena. Legal. E foi uma coreografia de Exotic que surgiu na Rússia. Você Meu pega Deus. Caramba, um negócio olha que de lá e mistura traz pra cultural cá. que você fez, né?
Sim. Isso A é Ark legal. por si só já é o quê? Ela tem origem na Índia, você falou? Índia, Europa. Índia, Aí você Europa, aí pega a você música, pega um estilo russo, e traz traz pra para Cuiabá e Cuiabá. põe um lambadão em cima. Um É, rasqueado, E desculpa. fica legal. Fica, é legal essa fica. O mistura. grande ponto é que ainda fica legal de ver, fica gostoso. Tem gente que vai se identificar. Você tem que se enquadrar um pouquinho na rítmica ali, né? Porque, por exemplo, rasqueado ele é um pouquinho mais Ah, acelerado. sim, mas nesse estilo usa muito marcação da música, bate um salto no outro, então faz um barulhão. E Ah, aí você usa isso junto com a música. caramba, que legal. É. E aí, que mais de música? Eu quero saber mais de Ai, música aí que seja rock. Pô, tem que puxar alguma pro rock aí. Eu claro, adoro sempre rock. tem o rock, tem a nossa Rock você Ana acha que casa A metaleira. bem? nossa Ana. Então, eu cheguei pra dar o contraste lá do estúdio, porque as meninas todas roqueiras, emo, enfim, e aí chega eu, pagodeira, Pagodeira, funkeira, É, funkeira. do lambadão, do rasqueado. E aí eu falei, gente, tem que me caber aí no meio Sim, de sim. vocês, com certeza. sim. Não conhecia, eu sei que é a sua área, mas assim, eu nunca tinha escutado, colocado no fone de ouvido assim um rock. Certo. Nunca. Cheguei lá no estúdio, as meninas, então vamos testar, fazer uma coreografia só com rock? E assim, isso que é o mais barato, cara. A gente gosta. A Uhum. gente depois aprende. Pode ser que não seja o estilo que eu coloque pra escutar no meu carro, em casa, Sim, só que às vezes coincide tanto com o movimento que você vai querer dançar aquilo. Fica entendi. gostoso de ver, gostoso de experimentar, porque entra o movimento que é legal e casa com a música que na hora te dá uma energia. Então, Sim, sim, eu fico imaginando. o Eu rock já vi fica muito uns filmes, gostoso. eu já vi uns filmes que tinha striptease e tinha rock. Rapaz, pra mim era lindo demais de ver. Era a melhor É, porque coisa. era duas coisas que eu gosto, mulher e rock, né? E aí a mulher fazendo uma dança bacana, né? Muito interessante. Mas tem algum rock, então já que você é do pagode, tem algum que você já se identificou? Ah, aquela música eu gosto, Tem, mas eu aquela não vou saber banda, te falar o nome aqui. Geralmente é as ah, meninas que escolhem. elas que escolhem. É, A elas que gente escolhe escolhem. e ela aprova ou não. E o que vocês Exatamente. pegam é o clima da música, mais ou menos, pra te dar? É o clima, a intensidade, se ela é... Difícil. Eu acho que deve ser muito subjetivo, É né? Pra porque, cada... é porque você tem que pensar como artista e como professora. Como Sim. artista, você vai pegar o clima da música, você vai pegar o que está te inspirando no momento. E como professora, eu já olho para o que minhas alunas têm que trabalhar agora. Então, É, geralmente no começo a gente pega músicas mais lentas. sim. Aí eu já vou caçando umas músicas mais lentinhas e tal. A hora que eu vejo que elas já evoluíram um pouquinho mais, eu já vou. Não, bora lá de agitação. Certo. Ou uma música mais marcada, ou um estilo que eu quero trabalhar mais. Então, Sim. vai variando de acordo com a necessidade da turma. Pô, legal, hein, cara. Essa parte, a parte que mais me atrai é o lado musical da coisa também, né? Fico imaginando aí um rockão. Tem uma música legal que pode sugerir pra vocês aí. Vocês aceitam Ah. sugestões? Depois eu passo Sim, música da essa minha Aceitamos semana banda. tava lá no meu sugestões. Instagram. Gente, me mandem sugestões de música, por favor. De verdade, ela Ah, postou essa legal. semana Pô, eu não pedindo vi, cara. indicações de. Poxa, Me ajudem poxa. para a próxima turma. É porque assim, cada uma de nós tem as próprias turmas, né, de acordo com nossos horários, nossa agenda e Certo. tudo mais, de acordo com a modalidade que a gente escolheu para aquela turma. Enfim, e aí a gente geralmente pega uma música e trabalha um mês com aquela música. Então a gente Sim. separa em 4 aulas, geralmente 3 de coreografia e uma para passar tudo a limpo. Então, é uma música que a gente escolhe, tem que. E são Absorver muitas. a música, por isso que eles ficam um Exatamente. tempo nela. Então, assim, É. essa questão da criatividade às vezes pega. Às vezes você tá Sim. num momento que você não tá ali muito criativa na questão de inspiração com a música. Aí foi essa semana ela postou: Gente, me indica uma música para eu trabalhar esse mês na turma de On Hills, que é a de coreográfico com salto. E aí, eles te ajudaram a escolher? Não muito. Vou mandar uns sons lá pra Eu você. peguei uma lá, só que ainda não é aquilo que eu tô procurando. É, Então, tem isso. A gente vai O que ainda. que é? Mas qual que é o elemento que você está procurando? Você quer uma ai, música forte? Você quer pressão? Você quer velocidade? não sei. É porque na música, né, tem muito isso, né? O clima que ela traz, se ela é Tem. mais singela, se ela é mais densa, se ela é Agora eu quero uma música que não fique mudando tanto de rítmica. ritmo. É, que seja mais batidinha Entendi. igual, Eu pra já tenho trabalhar uma bem a música pra te mandar. Vou fluidez, te mandar uma assim. música. Vou
te mandar uma música, vai ser legal. E, pô, eu sou doido pra fazer um show de rock com a performance A nossa Ana fez esses dias. Sim, eu vi. Fez. Eu ainda existe ainda muito preconceito. Da minha parte, eu não tenho, mas eu acho que não sei se os outros caras da banda, que as mulheres deles iam achar. Porque vocês sabem que ainda tem muito disso, né? Inclusive da parte Sim. das mulheres, né? Como que vocês lidam com essa... Com a rivalidade feminina? com a rivalidade feminina? Porque... Quebrando ela. Isso é legal. Pegando ela e falando, aqui não existe isso, e a gente conversa bastante com a aluna. Toquei nesse assunto exatamente pra gente chegar aqui, então, porque às vezes grande parte dessa estigma, né? Tá da pessoa que se sente ameaçada por ela, né? Então, mas geralmente as meninas que já chegam lá, elas já chegam mais abertas pra... Ela já se predispôs, né? Pra conhecer. E aí, quando a gente vai se apresentar em algum lugar, geralmente já são espaços também que o público já tá mais também familiarizado. E aí, se tem, acontece. Mas assim, eu já passei por situações e eu acho que... Pode falar com propriedade aí. O melhor jeito... Mas que o tipo de situação que eu tô falando. Sim, é porque assim, como eu recebo, eu não julgo. Até porque não dá pra julgar a mulher que tem rivalidade feminina, porque, a gente foi criada numa cultura, então isso tá enraizado. Dois, talvez ela viva situações na vida dela que coloquem ela em ameaça o tempo todo. Então, quando eu percebo que isso acontece com alguma mulher, e geralmente isso sempre acontece comigo, eu chego pra ela e falo, e aí, vamos conhecer, vamos abrir, você tá disposta a talvez me conhecer um pouco mais, conhecer mais do meu trabalho e tal, eu tento aproximar, porque não vai adiantar. Eu não vou quebrar uma coisa se eu chegar agressiva, é uma entende? coisa que já vem numa corrente, né, de coisas na vida Eu não da posso pessoa, julgar né? aquela mulher, exatamente. Eu preciso entender que ela talvez não faça nem proposital. Ela faça... Tá só instinto exatamente. dela ali, né? É que a Paty é mais famosa, não pode aqui. Mentira! Não é isso. Eu acho que é por conta de trabalhar muito sensual. Eu sou então muito você assim. se expõe um pouquinho mais a isso. Um pouquinho mais, exato. E é o que gera mais o preconceito, é o que, como eu me exponho bastante, então as mulheres já criam aquela insegurança, entende? Então, assim, e principalmente por eu saber que eu me enquadro em um padrão. Então, eu sei que gera mais ainda por conta da pressão, da péssima pressão estética que a gente tem hoje em dia nas mulheres. E aí, quando elas me conhecem e eu faço esse ambiente, essa comunicação segura, flui. Sim, eu tenho vontade, como eu falei, de incluir num show de rock, que eu acho que combina bem, inclusive com a música que eu tenho vontade de, que eu falei que eu vou mandar pra vocês. Partilha com a gente. Sim, e eu tenho vontade de incluir num show, mas como é banda, né? Banda são vários artistas, né? Claro. Como que fala? As decisões são tomadas em coletivo, né? Mas se dependesse de mim, nossa, ia ser bem legal. Eu acho que agrega bastante. Tem um lado também que, principalmente para quem tem um tabu na mente, né? Tem um lado da subversão também que o rock explora bastante, né? E aí você usa também esse elemento aí da dança. Eu acho que agrega bastante, eu acho que tem tudo a ver. Eu posso usar um exemplo que aconteceu agora recente com o Leandro no estúdio, que foi a pessoa que entrou em contato com comigo e tal, com o estúdio, pra gente fazer... É da filmagem. Foi um vídeo que a gente fez de apresentação tanto para o meu trabalho pessoal quanto para o trabalho do estúdio. Então foi um vídeo propaganda. E aí a gente fez com ele, né? E ele também tem a família dele, os filhos dele, o filho dele que trabalha com ele tem a namorada, que já é também mais nova, né? É uma cabeça diferente e tal. E aí ele e o filho dele passaram várias semanas indo em alguma aula ou outra filmar a gente. Fazer as tomadas. Exatamente. Então, imagina. Aí, quando ele estava trabalhando, ele trabalhou primeiro só comigo. Quando ele estava trabalhando comigo, eu perguntei, né? Aí ele falou, a minha mulher é apaixonada nos seus vídeos. A primeira coisa que eu fiz foi mostrar seu Instagram para ela. De uma forma bem normal, sabe? Natural. E aí ela te achou incrível, te achou linda. E, inclusive, uma das filmagens, a namorada do filho dele tava lá, ela adorou também. Ela ficou deslumbrada. Isso já deixa ele tranquilo para trabalhar, né?
É que eu falo, por isso que eu Entende? falei É o por isso lance que a da. gente vem trazendo, é um ambiente seguro que a Sim. gente vem criando, é uma comunicação segura, Por isso que eu entende? falei lá, pô, eu não sei, né? Porque às vezes o cara, na cabeça dele também tá de boa. Mas às vezes por respeito, ele não sabe o que a mulher dele vai pensar, né? Por exemplo, no caso desse cara aí, ele foi um É felizado, porque se né? a gente Felizardo. nunca falar disso com as pessoas, a gente nunca vai saber o que ela pensa e também nunca É, vai conseguir colocar conhecimento na cabeça dela. sim. Então, o primeiro passo é a gente entender que isso não é um assunto proibido e que a gente pode deve Pois é, conversar, E deve. chegar, mostrar também, exato, né? chegar e falar, Porque as pessoas têm essa imagem dos filmes de strip, né? Que exato, o pole é aquilo. É Mas não aquilo. é só aquilo. aquilo. Então, se a pessoa já vai no nosso Instagram, já vai olhando que tem diversas formas de trabalhar, que o nosso Sim. trabalho Pra não mim é é nítido que bagunça, eu. vamos dizer assim. Que também tem uma visão mais de mente aberta, É né? uma Mas bagunça pra mim é gostosa e nítido ali. gerenciada. É nítido a conotação artística, né? É o principal ali, né? Aí o resto vocês vão inserindo aos poucos, né? Mas na página é nítido que aquilo ali é uma coisa assim inofensiva, assim, né? Que infelizmente é Sim, aquelas pessoas É a que a gente nossa fala. performance de É, trabalho, exato. sim. que eu fico pensando, né? O que tem nas pessoas aí para elas terem os tabus, né? Que a sociedade impõe aí. Por exemplo, né? Eu tô procurando aqui para entrevistar, eu quero entrevistar uma sexóloga, Uhum. porque é um assunto também interessante de se falar, um assunto quente, as pessoas gostam, mas um monte de gente não assume, a pessoa vai assistir escondidinha o assunto, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, o Sim. sexo, por exemplo, é o tabu mais gostoso que tem é o sexo. As pessoas adoram, praticam, mas a hora de falar a pessoa fica toda, né? Ainda mais Sim. hoje em dia na frente das câmeras ou se expressando sensualmente, né? Uhum. Então é um lance de muita coragem, né? Porque tem esse lado sensual que vocês sabem que as pessoas já vão julgar vocês, mesmo tendo as vertentes diferentes. Sim. Por ignorante é tudo igual ali que vocês estão fazendo, Sim. Aham, né? com E é certeza. por isso que eu parei de ficar mostrando os vídeos da seleção da minha mãe para as Ah, é? pessoas. Porque antes, no começo, eu ficava, não, gente, mas o que eu faço é diferente. Não Sim, é isso que vocês estão pensando. Mas aí, para as pessoas que não estão dispostas também a te ouvir, acaba sendo tudo a mesma coisa. Tipo, ai, tanto Exato. sim. faz. Então aí Tudo eu é sofri alguém nesse ali. começo mais nesse sentido, que algumas pessoas não entendiam por que eu Certo. tava fazendo aquilo. Em casa, família, vocês já resolveram. Tá tudo certinho, tá tudo redondinho. Tudo Já. Isso redondinho. eu acho que deixa vocês muito mais tranquilas, né? Saber que tá tudo resolvido, tá tudo assim. Então, eu sou muito firme com relação ao que eu acredito e ao que É, eu faço. Então, para tudo na minha vida é assim. Se você quer ir comigo, a gente vai. Se ótimo. você não quer, beijo, eu tô indo, eu vou sozinha. Então, assim, pra mim, é claro que faz toda a diferença porque são pessoas que você ama, né? Sim, Família, claro, com certeza. Mas, de toda forma, não é algo que eu abriria mão, porque o que vale é o que eu coloco de sim. intenção, o que eu coloco no meu trabalho, entendeu? Então, eu tenho muito Sim. firme o meu propósito, o meu É, objetivo e o resto é. você não deixaria de fazer se você não tivesse uma aprovação em casa, mas se Não você tem tive, não ela, mas hoje tive. você tem. Hoje sim. Sim, isso já nossa, eu acho que te deixa muito mais tranquilo, né? Porque você sempre, pô, eu amo fazer isso. Mas que pena que o povo de casa não aprova, né? A pessoa sempre fica, acho que com essa Ainda mais coisinha quando assim. às vezes a gente tem alunas um pouco mais novas e que são financiadas ainda pelos Pelos pais, né? pais. Então tem Exato. muita gente que tem vontade de fazer, mas não consegue pelo financeiro também. Sim. Exatamente. E a média de idade das pessoas que procuram vocês? Então, eu posso falar por mim, né, que eu sou um baby. É por isso que a gente tá falando. Eu, no começo, sofri mais ainda, porque assim, eu tenho 23 anos de idade. Interessante. Só Porque 23 todo mundo que anos. eu já vi é pessoal que passou Então, mais por um processo e depois entrou no. É. Então, assim, eu entendo o choque ali também por essa questão da idade, entendeu? De ser muito nova, de ter começado ali a minha independência financeira, a minha independência profissional. Então, foi todo um cenário, né, que Sim. corroborou para isso. Mas essa faixa etária dos 20, né? Que é a 20. Eu nossa. acho que entre 20 até uns 50, assim. É. É, a Qual a nossa. idade mais avançada que você já pegou? Ixi,
Então, eu não tenho certeza, mas é mais de 60. Mais de 60, que É. legal. E a mais nova tinha uns 14, 15, Sim. assim. Então, varia muito. Como Mas que é com uma geralmente pessoa mulher que mais... tem mais idade, tem que ter mais cuidado, dependendo da forma física dela Tem também. as mesmas especificidades de todo mundo, né? Então, assim, a gente vai olhar o individual, mas geralmente tudo flui na aula porque a gente tá preparado Sim, para trabalhar os movimentos de acordo com as especificidades da pessoa. Então, tipo, os limites da às pessoa. vezes a pessoa é nova e tá já com o corpo todo cicatrizado, assim, já tá todo quebrado. E aí você chega lá, ai, tá com dor no joelho, tá com dor no Ah, ombro, eu vamos desse jeito devagar. aí. Eu tô com o ombro machucado, machuquei dormindo o ombro. Tipo assim, de má Então, postura, o ombro só vai piorando, piorando, por isso que o piorando. pole é bom. Tem pessoas de todas as idades, de todos os corpos fazendo. Legal. E Então aí a é gente algo bem democrático, então, né? é bem inclusivo. Inclusivo, né? Sim. Legal. E como que é a questão da estrutura? Eu vejo que tem algumas meninas que têm em casa, que deve ser muito bom estar sempre praticando em casa. Sim. Basicamente, você tem que ter o pole. É. E aquilo ali é caro, acha fácil, em qualquer lugar, assim, de, sei lá, você compra um Tem pole, ou lojas- existe um pole... Não, tem as lojas específicas de Ah. pole, que eles têm a barra que vai ter mais aderência à sua pele, que você não vai ficar escorregando o tempo inteiro, que tem o diâmetro certo, porque também depende da Pra você pegada. ter pegada, né? Porque, Pra por pessoa... exemplo, tem uns motéis aqui que tem Certo. pole. Só que tem uns que não são os poles comprados, Recomendado. fabricados, São, tipo assim, uma barra de ferro que tem instalada. Então, às vezes, o diâmetro é ruim, não dá para fazer as travas que a gente fala. Ou não dá para fazer giro. Então, tem um pole específico para cada tipo de pole, de prática também. Certo, entendi. Então, E basicamente eu tenho que manter ele limpinho, não passa nada assim pra deslizar mais, menos. a gente passa o álcool 70 para deixar a barra sem gordura, né? Certo. Sem suor. Sim. E aí, pra gente não escorregar, a gente usa alguns grips, uns antiaderentes, que a gente chama. Antiaderente, certo. É antiaderente, né? Pra inibir o suor, né? É. Na verdade, ele até fica como uma pastinha na mão. Atleta de ginástica também usa um bem parecido. Não é Aquela aquele tipo pomada um que a pó? gente. Não. Não. Tem o pó também, mas o que a gente mais usa é a pomadinha. Que aí ela certo. inibe o suor e te dá mais segurança na hora de ficar, né? De travar ali no movimento. É importante, é vital que o ambiente esteja bem climatizado para vocês não transpirarem Nem tão demais. frio e nem tão quente. Tem ali Os Sim. dois extremos Mas são eu acredito que péssimos. mesmo às vezes a ansiedade de fazer ali gera Total. uma suadinha, né? Aqui em Sim. Cuiabá também, né? A gente sofre em alguns períodos Ah. também por estar muito seco, ou Ou então se por tá estar muito úmido. Tem lugares também assim. maus profissionais nesse ramo? Tem, Ah, assim. com certeza. Tem, né? como qualquer certeza. outra profissão. Né? Sempre essas pessoas acabam dando uma manchada, né? Em qualquer ramo, né? Não, o problema é a segurança das alunas, né? Que Exatamente. é uma prática de alto risco. Então, se você não está preparado para ensinar, você lesiona a pessoa gravemente. Sim, Gravemente. Ou você deixa ela simplesmente crua de técnica, entendeu? Você apresenta para ela e ela, por não conhecer. Claro, quando você chega num ambiente para aprender, você vai confiar em quem está te passando aquilo, no seu professor. Então, a pessoa que não sabe nada, que chega para aprender, e aí, se você não é um professor atual, que não busca uma técnica atual, que não busca um jeito seguro de passar aquilo, você vai ensinar errado. Ensinar Sim. algo muito ultrapassado, entende? Sim. Nem só pela questão da segurança, mas também pela questão de passar a técnica correta, a técnica Sim. atual. Com princípios, né? Exatamente. Pra você ver como que as meninas são profissionais, né? Nossa intenção aqui era derrubar qualquer tabu que tem em cima de qualquer assunto, né? Sim. Você vê que estamos falando com duas profissionais que entendem muito, sabem bem o que estão fazendo. O estúdio delas, nitidamente, é muito profissional. E, pessoal, a gente está chegando aqui, elas são muito ocupadas. Vamos chegando aqui na reta final. Eu preciso agradecer a presença de vocês. Eu espero que esse bate-papo aqui, né, tenha esclarecido muitas coisas aí que deixava a visão das pessoas um pouco distorcida a respeito disso. Tomara. Sim, tomara, né? Sim. E o espaço continua aberto. Quem sabe a gente faz aquela... certeza. Eu não A sei eu proposta. dançar, né? Vamos. Mas O Leandro experimentou.
Quando ele foi fazendo as nossas filmagens, no final a gente fez ali um momento de diversão pra ele participar um pouco e tal. Legal. Rolou um girinho. Rolou Pelo um menos girinho. um girinho vai ter que dar. Tá bom. A gente deixa você ir de calça. Não, só pra você ter uma noção, eu tenho tanta vergonha até de dançar normal, 2 pra lá, 2 pra cá. Então Mas isso daí, então, imagina, isso lá aí não é vai- nível hard pra mim, tá Lá não ligado? vai ser dançar diferente, vai ser... Sim. Aí, ó, eu sei. a Israel Mas disse é que que você eu pode ir falo- de calça. Aí, ó. Pode É. de calça e aí a gente dá um jeito lá. Ter esse primeiro contato aí conosco. Tá bom. Meninas, vocês querem dar alguma mensagem aí, falar do seu estúdio, onde que as pessoas te encontram, as novidades que talvez vocês tenham aí, que vocês queiram passar? Bom, Vamos aproveitar que tem o Marcos aqui da tem comunicação. alguma coisa? Vamos lá então. Sim. Então a gente está localizado no bairro Araés, Travessa A, número 15. Pesquisem no Google Maps aí. Tem também o Estúdio Mátria lá no Google Maps. Instagram, Estúdio Mátria, @Estúdio Mátria. E você que está com vontade de conhecer mais o nosso trabalho, a gente está aberto, portas abertas. Com certeza você vai ser bem recebida, ou bem recebido, ou bom recebide. O que você achar que você tem que fazer lá, você, por favor, corra na nossa porta que a gente vai estar lá de braços abertos para te receber. Esse é um recado do destino que você estava esperando para começar a atividade física. Nos chame para conversar, se tem dúvidas, se você quer só tirar dúvidas sobre a modalidade, se Não você tenha quer... vergonha de perguntar. Exato, não tenha vergonha. Pense que a gente já está preparado para isso, para tirar suas dúvidas, para ter essa conversa, As pessoas não vão te julgar. Não Não. vamos, Porque pode esse é falar. o medo das pessoas. Exato, pode falar qual é a sua insegurança, qual é o seu objetivo, o que você quer trabalhar. Eu tenho uma troca muito legal com as minhas seguidoras com relação à sensualidade, Legal. quando elas não querem também externar, mas querem trabalhar isso. Então, assim, gente, vejam nós duas e todas as outras, o restante da equipe do estúdio como pessoas seguras para vocês dividirem dúvidas, inseguranças, curiosidades. Às É vezes a isso. gente demora um pouco para responder, mas a gente responde. Sim. Mas, meninas, eu vejo que é além de uma dança, né? É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Então, pessoal, você, menino, vocês que estão buscando uma maneira de se expressar, de se libertar, de se autoconhecer, né? Eu acho que é um belo caminho para se buscar aí. E essas meninas estão esperando por vocês lá, né? Sim. Então, Estúdio Mátria aí. Quem sabe um dia eu tô lá, né? Vamos ver isso daí também. Vai rolar. Gente, pede pra ele, por favor, vai na página do Instagram dos... Comentem aí. Exatamente, Se eu do tiver Centralcast. bastante, então eu vou desafiar você. Se eu tiver bastante like, Adorei. se você Bastante se é quanto? inscrever. Eu não faço nem ideia, porque a gente tá começando, a gente não tem muitos padrões ainda, né? Gente, mas eu quero todo mundo lá, então, comentando, pedindo pra gente ver esse momento. Vocês dele ajudam fazendo a uma aula agitar lá, vocês conosco. ajudam a divulgar? Com Claro. certeza. Vou fazer um corte desse momento aqui. E vamos preparando o espírito aqui pra, E pra chegar tá lá. lançado ao universo. Tá lançado ao universo, meninas. Pelo menos um girinho ali eu vou dar. Ou quem sabe descer igual o bombeiro daquele ferro ali, eu vou fazer. Perfeito. Tá bom? Pelo menos isso daí Combinado. eu garanto. Tá bom? Vamos aproveitar e mostrar o espaço, né? E tudo mais. Sim. Meninas, muito obrigado novamente por vocês abrirem um espaço na agenda. Obrigado novamente ao Marcos, que intermediou. A Ana, que foi que puxou, que foi a primeira a passar o contato. Abraço, Ana. Não some, menina. A Ana tem uns momentos planta dela, né? E, meninas, muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, aciona o sininho, se inscreve. E um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até uma próxima. Até. Obrigada.